frequências, níveis. Então, você é rock and roll. Ok. Salmo 96, versículo 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. O que é o cântico novo? Antigamente, não havia essa preparação musical que temos hoje, graças a Deus por isso. Mas naquela época, você tem uma ideia, o Davi colocou adoradores em volta da arca, em 3 turnos de 8, se eu não me engano, os 4 turnos de 6, não me lembro bem. E esses adoradores em volta do trono, da arca, tinham que adorar o Senhor por 6 horas ou 8 horas seguidas, ininterruptas, proibidos de repetir uma só frase. Ele tinha que ter um relacionamento com a arca tão grande, com o Deus da arca tão grande, ele tinha que ter algo, depósitos internos dele tão grande, para ter uma condição de ser um adorador por 8 horas seguidas. Sem uma repetição de estrofe, não tinha nada, não tinha. Por quê? Porque o Senhor se agrada disso, da sua adoração constante. Cantai ao Senhor um novo cântico. É bom, poxa, eu escuto muito, não todos, eu escuto muito Antônio Cirilo, sabe, porque ele tem uma maturidade de adoração, ele não é só um adorador, ele é um pastor, ele tem todo um preparo musical. Não só escuto uma adoração, eu estudo adoração com a rede profética. A gente podia até estudar adoração aqui na base de matemática quântica, só para vocês terem uma ideia como é que um bagulho é louco, quando você entra na profundidade da adoração. Assim, quase que matemática, tá? A adoração é matemática, sabe? É uma coisa exata, um negócio, não é uma musiquinha, não. É um conjunto de frequências específicas, notas específicas que ativam coisas específicas. Eu era espírita antes, eu sei muito bem disso. Quando eu queria invocar o preto velho, tocava uma música no atabaque. Quando eu queria chamar a criança, tocava outro ponto na macumba. Até Satanás tem ordem no meio das coisas dele. Não tocava música de criança para chamar preto velho, porque cada frequência chamava uma hosta. Então tem muita coisa que a macumba sabe, a igreja não sabe. É chegado o tempo da maturidade dos adoradores. É chegado o tempo de ter estudo sobre adoração. Saber, você não precisa estar em cima de um palco. Você não precisa estar isso, aquele que não é um palco. A pessoa chama aquele de altar? Não, altar é uma operação, aquele é um palco, aquele é uma plataforma. Altar é aqui, altar é um braço aqui, isso aqui. Mas é chegado um tempo de homens e mulheres que estão em cima daquela plataforma e queimarem mesmo. Queimar. Não fazer show, mas queimar numa adoração profunda. E que por chegar nesse ponto, que você vê eles queimando, você não vê eles, a terra aguarda a manifestação, não se mostrar, mas manifestar. Ok? Isso, a sua adoração, ela é construída aonde? Na intimidade, no seu quarto. É no seu lugar de intimidade. É no lugar da solidão. O que a gente manifesta em público é sinal de algo que você tem com Deus na sua vida conjugal, o noivo e a noiva, né? No seu privado, no seu secreto. Então, às vezes, eu fico aqui, sabe? Eu fico aqui com uma parabólica, assim, o que isso quer que faça? Quer que toque uma música conhecida? Que nota só quer? O que só quer que faça? Como é que só quer ser adorado? Entendeu? Não despreze o técnica, por favor, estudem, assim como eu estudo teoria musical, estudo mesmo. Mas deixa sempre uma anteninha ligada para saber como que ele quer que você manifeste aquilo que você pagou por isso estudando. Se prepare, tá?
para que não seja um músico, mas seja um adorador. Ok? Nós tivemos um momento de Salmo 96, cantar o Senhor um cântico novo. Aprendendo a cantar o Senhor um cântico novo. Né? Adorar o Senhor com o saltério, né? Com o instrumento de 10 cordas. Esse aqui é o nosso instrumento de 10 cordas. Davi diz assim: Senhor, adestra minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Por quê? Tinha hora que ele ganhava a batalha na espada, mas tem hora que as batalhas eram ganhas na harpa. Muitas vezes, antes de ele entrar em guerra com determinados inimigos, ele entrava na presença de Deus e dedilhava a harpa. O relacionamento com a harpa, quando ele estava dedilhando, Deus falou: é nóis, pode sair. Quando ele saiu, os inimigos já estavam conquistados, porque foram derrotados pela adoração. E isso Deus fez para nós. As maiores respostas de nossas vidas, elas podem ser blindadas, elas podem ser trazidas, elas podem ser protegidas, elas podem ser manifestadas com o ambiente que você produz a Ele de adoração. Você não precisa ser cantor, não precisa ser músico. Salmo 47, batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes e júbilo. É o beabá. Bate palmas, bate pé. E com a boca. Porque o Senhor é bom. Por vários e vários e vários quilômetros, Davi trazendo a harpa. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor... Não precisa... aqueles hinos quilométricos. Não. O Senhor é bom. E sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. E sua misericórdia. Se você começar a discernir, a escrutinar o que você está cantando, tem muita música que toca, eu falei: Deus, se a pessoa entendesse o que eles estavam cantando, eles não estariam cantando. Porque nós recebemos o que nós estamos falando. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Começa a se aprofundar nisso. Esse decreto se torna um estilo de vida, uma última verdade dentro da gente. Começa a quebrar em nós. Ok? Falar em quebrar em nós, nós hoje vamos iniciar aqui um estudo. Vocês têm uma ideia? Esse estudo é baseado num só versículo. Um só versículo. Esse um só versículo foi matéria de estudo numa igreja de 6.000 membros. Tá? Tarde. Oi. Virou matéria de 24 meses. Matéria de 2 anos. Depois eu ligo para você que foi eu tô numa levantado reunião. Tá, okay? Nesse seminário. Deus fez algo tão importante, trouxe uma revelação tão importante. Eu estava estudando com a Rô o ministério da pastora Tânia, onde ela fala da revelação do Apocalipse, que Deus está quebrando os selos. Os selos eram aqueles que serviam para... Os pergaminhos, né? Eram guardados e tinham um selo. Então os anjos estão quebrando os pergaminhos e abrindo os pergaminhos de revelação. Deus está expandindo uma revelação tremenda. Coisas escondidas dentro da palavra para o tempo presente. Coisas que vocês sabem hoje. Tem coisas que vocês sabem hoje que os apóstolos não tinham a menor ideia. Sabiam disso? Existem verdades bíblicas, experiências que vocês já têm, passado 2.000 anos, que os apóstolos não têm nem ideia. Por quê? Deus foi se movendo nas suas dinâmicas. Mas as coisas que Deus foi em termos de mundo, nós sabemos muito mais. Hoje eles sentariam. É muito interessante, né? É aquilo, né? Se a gente pudesse falar, está com Isaías, com Ezequiel. Cara, as coisas maravilhosas que vocês fizeram, vocês pintaram numa cidade, coisas maravilhosas que nós lemos a teu respeito, né? E eles ficariam olhando para você assim. Eu falei: mais maravilhoso que são vocês. Porque nós, o Espírito Santo de Deus, vinha sobre nós, fazia e ia embora. Mas como é que é
um lugar em que ele habita. Estão entendendo? Se Isaías, Ezequiel, Jeremias estivessem aqui, eles iam olhar para vocês com espanto. Como é que Deus habita dentro? Eles jamais teriam entendimento disso. Você vê como se vai progredindo nas revelações. E isso que nós vamos estudar hoje, abram a Bíblia de vocês na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. É extremamente... Eu, particularmente, em 33 anos de evangelho, posso dizer uma coisa para vocês. Eu hoje de manhã eu gravei um áudio para o grupo de Achará, e diz o seguinte, é a minha opinião pessoal. Depois da salvação, depois do novo nascimento, na minha opinião, esse versículo, baseado no conteúdo que ele tem, deveria ser matéria obrigatória nas igrejas. Por quê? Quando eu aceito Jesus, o que acontece comigo? Acontece a salvação. A salvação. Quantos sabem aqui que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, nós vivemos essa tricotomia. Nós somos espírito, temos uma psique, a área do nosso desejo, de escolhas, uma alma, e habitamos num corpo. Okay? Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, o milagre do sangue de Jesus, o anotem, o milagre de Deus, me toca, me alcança, e sou salvo no meu espírito, ok? Quando eu estou salvo no meu espírito, aí vem o segundo processo, que é a salvação da minha alma, que é a santificação. Quando eu aceito Jesus, Jesus não salva a minha alma. Eu salvo o meu espírito. Por isso, às vezes, não, quero ganhar alma para Jesus. Você não vai ganhar alma para Jesus, não. Quando você pega o Evangelho, você vai ganhar o Espírito. Pela pregação do Evangelho. Pelo novo nascimento. Agora, se você quiser ganhar alma, aí tem os 5 ministérios da igreja, tem a comunhão dos santos, aí tem a congregação. Que uma coisa é salvação, outra coisa é santificação. Tá? Então, abaixo da salvação, pela experiência do novo nascimento, pelo anotem, pelo milagre de Deus agindo na minha vida, eu nasço de novo pelo anotem, por um milagre que ele faz, não tem nada a ver com algo da minha mão. Eu, pela fé, eu entendo e recebo o milagre que ele faz em mim. Aí, agora eu me candidato, agora eu estou inscrito para a condição de começar o processo de santificação, que é pelo Espírito, alma e corpo, por intermédio do que? Salvação pelos ministérios e pela palavra. Que Pedro fala, estáis limpos pela palavra, lavados pela água, que é a palavra de Deus. Ok? Então, eu fiz um prólogo aqui, até todo mundo já achou? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Continua a leitura para mim. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. Isso. Quantos conheciam esse versículo? Tá. Talvez eu já tenha feito uma pergunta aqui, talvez alguém lembre. Aqueles que lembraram, porque talvez eu já tenha ministrado um trechinho dele aqui. Permaneçam quietos. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Maneja bem a palavra, ok? Aqueles que sabem, segura a onda aí, né? O que eu preciso fazer para ser aprovado? Quem sabe, vai buscar uma vez para mim. Tá? Dá uma ajuda para o Tutex aí. O que eu preciso fazer para ser aprovado? Quem tem uma resposta? Seguir seus mandamentos. Seguir seus mandamentos. O que mais? Quem mais pode falar uma coisa? O que eu preciso fazer para ser aprovado? Estar no Espírito. Oi? Estar no Espírito. Estar no Espírito. Muito bem. Quem mais? Mortificação da carne.
Mortificação da carne. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Matar a vontade da carne. Matar a vontade da carne. Quem mais? Santificação. Alguém mais? Dou-lhe uma. Alguém mais? Dou-lhe duas. Alguém mais? Dou-lhe três. Vendido para o cavaleiro. Não é nada disso. Essas respostas, elas são redundantes. Elas são boas, mas não é isso. O que eu preciso para ser aprovado? Se eu vou me candidatar a um cargo numa empresa, eles me dão uma prova. Testemunho. Uma prova. Eu preciso preencher a prova. Então, para eu ser aprovado, o que eu preciso fazer? Estudar, está preparado. Se avaliar. Eu preciso Ser aprovado. estar aprovado. Então, para ser aprovado, o que eu preciso? Passar pela prova. Fazer a prova. Fazer a prova. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, para você ser aprovado, você precisa fazer a prova. Vocês estão vendo com aquela cara elementar. Parece lógico, mas é aí que nós nos perdemos. Por quê? Nós encaramos isso de uma maneira tão metafórica, de uma maneira tão religiosa, que a gente não entende a simplicidade de Deus. Porque todas essas coisas que foram faladas aqui são coisas boas, mas não te aprova. Porque o que te aprova é fazer a prova. Procura te apresentar para quem? A Deus. A Deus. Então, quem é que vai te dar a prova? Deus. Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, que Deus me dá uma prova. Ok? E essa prova, eu vou ter que ser aprovado. Agora, o que acontece com o aluno quando ele faz a prova e é reprovado? O que acontece? Repete o ano. Repete o ano. Repete o ano. Refaz, né? Refaz. Aí ele refaz e toma a bomba outra vez. O que acontece com ele? Mais uma vez. Mais uma vez. Quando ele não é aprovado, ele peca, seria um pecado, que ele erra fazendo uma coisa certa. O que é o pecado? A palavra pecado, você lembra que Erra é? o alvo. Errar o alvo. Glória a Deus. Amartia, errar o alvo. Ele fez a prova aí, tomou bomba. Agora nós temos que entender uma coisa. Ou uma coisa é o seu pecado, outra coisa é a sua transgressão e outra coisa é a sua iniquidade. Agora nós estamos falando aqui da prova que ele coloca. Não as coisas que nós nos metemos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, tem coisas que são da minha vida. E tem coisas que Deus entra no meio da sua vida e te oferece uma prova. O que nós vamos começar a aprender aqui é detectar. Gostei da sua cara. Ele fez uma expressão aqui. Quando você já começa a manjar, quando você já começa a andar nessa frequência do aprovado, começa a vir circunstâncias na sua vida, você olha assim, você já percebe que é ele que está te provando, entendeu? Você fala, entendi, eu sei que está me provando, entendeu? Por quê? Ele, por intermédio desses relacionamentos. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos. Então, quando eu sei que para eu ser aprovado eu tenho que fazer uma prova, então eu já estou ligado no circuito. Então tem muita coisa que eu penso que é Satanás, quando na verdade é Deus. E quando eu tenho entendimento que é Deus, eu vou ter um comportamento diferente. Eu vi na irmã falar, pô, rapaz, fulano de tal pra mim, não foi uma prova, viu, mano? Tá na prova. Pessoas, né? Uma prova. Com essa mulher, pra mim, é uma prova. Em muitos casos é verdade. Em muitos casos é verdade. Então, esse versículo, gente, é um livro. Quem ministra isso é o pastor Marcos de Souza Borges. O apelido dele é Cote. Ele é da Jocum.
Ele escreveu um livro sobre isso, tem alguns materiais dele no YouTube, e o livro dele é Obreiro Aprovado. Para vocês terem uma ideia, eu li esse livro 11 anos atrás, mais ou menos, 11, 12 anos atrás. Um livrinho, essa grossura assim, desse tamanho. 3 dias eu lendo esse livro, trancado no quarto, li e chorava muito. Eu já tinha 20 anos, 21 anos, 20 anos de evangelho, né? Eu vi que eu não era, estava totalmente fora. Passei por uma reforma íntima, muito forte, lendo esse livro. Tá? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Continua o versículo. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. É isso? É. Tá? Não tem essa palavra obreiro. Aqui automaticamente a gente já coloca isso na parte religiosa. Mas procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem, como um pai de família, como um industrial, como um professor. Tá? Aí ele está falando dentro dessa dinâmica, conversando com o seu filho espiritual Timóteo. Mas é um fundamento para toda, porque a linguagem apostólica é uma linguagem de fundamentos. Por isso eu falo, eu não gosto de doutrina, eu tenho dificuldade com doutrina. Eu resolvi, eu não sou um avivadista, eu sou um reformador. Então o reformador ele trabalha com fundamentos. Tá? A gente arranca fundamento errado. Quando eu faço essas perguntas, o que é? E fico esperando as respostas, porque a gente vai vendo se as pessoas vão expondo. Por quê? São fundamentos errados. Ou não adequados ao tempo. Então, quando a gente faz essa brincadeira, o que você espera? Então, teve uma resposta, outra, né? Você tira isso e coloca uma outra. Pum! Agora todo mundo sabe, poxa, eu preciso fazer prova. Eu preciso fazer uma prova. Todas essas coisas que foram faladas têm o seu valor, mas não servem de fundamento. Porque geralmente os fundamentos de Deus são simples. A gente que complica. Tá ok? Vamos lá? Então a gente está prefaciando isso. Deixa eu voltar para cá um pouquinho. O governo aprovado, 2 Timóteo 2,15, já foram apresentadas a matéria. A nossa vida ela é guiada por 4 Cs. Tá? 4 Cs. Círculos, circuitos, ciclos ou circo. Tá? Nós, um tempo aqui, quem está mais um tempo comigo aqui, lembra que nós falamos um pouco sobre isso. Tá? A minha função é ser... Sabe aquele farol? Fica no mar, que os navios estão querendo ver o farol, ele sabe que ali está uma questão rochosa. Perdão? Indica o caminho. Você indica o caminho. Indica o caminho. Tá? Então a função, a minha chamada ministerial tem a ver com isso, com ser um farol. Tá? A gente vai passando informação para vocês, para que vocês vão conduzindo a vida de vocês, para que vocês vão trabalhando a sua carta náutica, né? Que é a sua rota marítima. Tá? Então a gente vai trabalhando isso. Então eu vou passando essas coisas para vocês e vocês vão adquirindo essas informações. Por isso que eu faço questão de deixar gravado. Por quê? Porque isso aqui vai ser útil para vocês hoje, vai ser útil para vocês daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu li, para estar ministrando aqui para vocês, eu li de novo essa matéria, eu me joguei de novo nessa matéria, por incrível que pareça, faz 11 anos que eu estou me envolvendo com essa matéria e aprendi algo novo. É impressionante a riqueza e a qualidade que é a palavra do nosso Deus. Mesmo porque também a gente amadurece, né? Que tem coisas que a verdade estava lá, a verdade não mudou, eu mudei, eu amadureci. Eu tive outras experiências que me abriram o campo de entendimento. Tá? Então, voltando lá, as nossas vidas vão ser coordenadas por 4 Cs. Tá? Círculos, circuitos, ciclos e círculo. O primeiro que nós vamos mencionar aqui, abre aí no Salmo 1, versículo 1. Tá de boinha aí?
Lê para mim, brother. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Tá? Então vamos lá. Então primeiro é o círculo. Círculo está falando de pessoas. O teu círculo social. O mundo diz assim, diga-me com quem anda, eu terei Quem você é. Ok? Então, as pessoas com que a gente vai andando, tá? Aonde nós estamos, essas coisas vão fazer muita diferença na sua vida. São áreas que você tem que analisar e mudar o que tem que ser mudado. Tá? Muitas coisas em nossas vidas dependem de decisões simples. Às vezes, uma pequena regulagem, uma pequena mudança aqui, uma pequena sintonia alterada faz toda uma diferença na nossa vida. Okay? Nas 3 células atrás, né, nós estamos falando sobre isso, né? Que basta uma laranja podre no meio de um cesto, para em horas ela apodrece, ela tem a capacidade de apodrecer tudo que está em volta dela. Infecta tudo, né? Exatamente, a capacidade que ela tem de proliferação da sua podridão. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que nós temos que analisar. Então, no caso, os círculos, que tem a ver com pessoas. Então, o lugar certo. Você pode ver, na presença de Deus, estão os anjos, estão os querubins, ele cria uma atmosfera à volta dele. O nosso Deus é um Deus que cria uma atmosfera. Ele se acerca do louvor e da adoração. Ele se acerca daqueles que estão com ele. Nós temos que ser sábios e fazer a mesma coisa. Você pode ver, a primeira coisa que um presidente faz, independente se ele é bom ou ele é ruim, mas ele usa esse princípio. Ele toma a presidência, o que ele faz? Escolhe os seus ministros. Às vezes o cara não tem capacidade nenhuma, mas é amigo dele, ele traz para perto. Por quê? Porque ele cria um ambiente favorável à volta dele. Então isso faz parte da sabedoria. Tá? Criar ambientes favoráveis na nossa volta. Tá? Sai daquele lugar que não vai te levar a nada. Tá? Muito pelo contrário. Ou você vai contaminá-los, porque você está no lugar errado. Você lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas? O profeta Jonas. Deus tinha chamado ele para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele entra no barco e vai contar. O que acontece com o barco onde ele está? Sofre uma grande tempestade. E só arruma encrenca. Então, por quê? Ele estava no lugar errado. Bastou ele ser jogado fora do barco, o barco voltou no normal e ele jogado de novo. Porque Jesus também saiu quando eles queriam proclamar Jesus como rei. Jesus saiu do meio dos povos por causa disso. Né? Amém. Amém. Aí, no caso de Jonas, é o cara errado no lugar errado. No caso de Jesus, é o cara certo no lugar errado. Você tem que fluir nessas dinâmicas. Muitas vezes isso. É muito legal isso, porque nós temos que ter esse discernimento. Tá? Nós temos que ter esse discernimento. Poxa, eu sou um cara certo que estou no lugar errado. Tá? Eu não tenho que estar aqui. Por isso que Paulo fala, eu, Paulo, apóstolo aos gentios. Ele falou, a minha jurisdição era aos gentios, ele não ficava no meio dos judeus. Porque Deus não chamou isso para ele. Deus chamou Pedro para isso. Eu, Paulo, apóstolo aos gentios. Então ele tinha uma ideia. Tá? Então, entendendo? Isso faz parte, isso tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Muitas vezes, por estar ou ter ido, ou permanecido em lugares errados, é que caiu na armadilha. Foram reprovados. Estão entendendo? Quer comentar alguma coisa? Não? Segundo, alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta sobre isso? Sobre círculos? Não. Então, círculos, né? O seu círculo de amizade, o seu círculo de relacionamento. Por isso que Paulo fala, não deixe ele congregar. Então, é tão gostoso isso, né? Você vai criando um vínculo ali com os irmãos. Né? Que todos saibam aqui, né? Que há 15 dias atrás, o meu filho morreu, 28 anos de idade, sabe? E foi assim, uma surpresa. É meu enteado, né? Meu filho biológico. Nós somos de São Paulo, nós estamos aqui há 2 anos.
E a presença dos irmãos da igreja, do Bola de Neve Caraguá, foi assim, foi em peso no velório. Foi algo assim. Aí a família da Rosana ficou assim, totalmente impactada com isso. E para eles esperavam que não vinha fazer o velório do Luquinhas aqui, ia estar só eu e a Rô, né? Eles esperavam que teve louvor na adoração, daqui a pouco só pedir oferta também, entendeu? A coisa estava muito legal, sabe? E aquele cortejo que fizeram, porque do lugar do velório até o sepultamento, tem uma distância de 17, 18 quilômetros. Nossa, quantos carros seguindo a gente? Glória a Deus. Como foi acolhedor isso? Meu Deus. Sabe? Eu agradeço mesmo, aproveitando que está sendo chamado, agradeço a todos os irmãos, desde o pastor Arthur, que mesmo o pastor Arthur não estando presente, ele está fazendo curso lá em São Paulo, mas ele fez com que as coisas acontecessem também para nós, sabe? Muito obrigado, Arthur, obrigado de coração. E nessas horas que Glória a você Deus, realmente aleluia. realizar essa situação, sabe? Foi muito impactante. Então, tem a ver com os círculos. Resultado disso, sabe? A gente se sente assim, totalmente integrado. Glória a Deus. Totalmente integrado, graças a Deus. Seja louvado. Então, e Deus está dando um novo tempo para nós. Porque eles sabiam que tem uma doença degenerativa que consumia 24 horas da minha vida, e da Rô principalmente. Então, agora ela está livre desse novo tempo na vida dela. Então, hoje, eu já tenho que sair daqui a pouquinho, que ela vai servir também na igreja. Né? Daqui a pouquinho ela vai estar lá ministrando também, já vai estar sendo treinada também. Então, essa integração, isso tem a ver com nossos círculos.